Eu estou só fazendo curso, só porque eu não tenho o que fazer de sábado e domingo, aí vou lá, mês de janeiro. Primeiro eu tenho 3 finais de semana que eu fico lá, né? Eu nem vou dizer mais agora, vamos para frente. O poder curativo estará na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade. Isso é muito relevante. Por quê? Porque eu posso ter um fluido muito puro, mas eu não tenho a vontade. E não é a vontade assim dizer, não, venha que eu curo. Isso é ausência de vontade. Não venha, eu curo. Esse tem vontade. Mas esse negócio da gente, você pode vir aqui, ou então eu vou até onde você está, você aplica um passo em mim. Venha. Olha que negócio mais poderoso. Aí você vai, chega lá e diz, olha, eu vim. Rapaz, você já chegou? Olha que vontade. Tá bom, senta aqui que eu já venho. A pessoa, mas rapaz, no dia de sábado eu tenho que aplicar um passo. Esse pessoal também é demais. Só eu pedindo a ajuda do mundo espiritual. Se é verdade. Porque você mesmo não vai fazer desgraça nenhuma, ou então vai fazer só desgraça. Então a vontade é você se determinar. Eu às vezes brinco assim, falo bem jocoso, para a gente sentir, porque às vezes a gente não percebe. A gente nem se dá conta da besteira que está fazendo. Ah, meu Deus do céu, para que eu fui dizer que a pessoa viesse? Ou então é melhor você não aplicar. Dispense logo, dispense. Não, mas eu vou fazer assim mesmo. Não, assim mesmo não presta. Você que tem, peraí, então, já que veio, peraí, já que eu tenho que fazer, então, deixa eu ver aqui, Senhor, dá-me equilíbrio, porque eu estou desequilibrado. Nem que eu tenha que passar aqui mais 15 minutos conversando até eu chegar no ponto, porque eu tenho que ir para valer. Eu não posso ir fazer um passo só porque eu tenho um bom fluido. Não, porque eu tenho um bom fluido. Como é que você sabe que você tem meu fluido? Não, porque onde eu boto a mão fica boa a pessoa. Se é assim mesmo, não. Quando eu estou disposto, pois então você fica disposto, porque vai ser para valer. Se você não vier com essa vontade, com essa disposição, deixa para outra hora. Não conte com isso não. Quanto maior for a vontade, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará o fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Ter o fluido, ter vontade e ter intenção. Porque quando Allan Kardec, em outros textos, ele fala vontade dirigida. Dirigida é exatamente a intenção. Porque eu posso ter vontade, mas vamos lá ver o que é, sei não. Vontade dirigida, eu vou te ajudar, eu vou fazer, nós vamos vencer, vamos, e aí vai, consegue. Mas a gente não faz bem assim. Lendo livros clássicos, às vezes até essas leituras clássicas deixam até a gente meio de cabeça baixa. Está certo que os magnetizadores clássicos aplicavam passes normalmente mais demorados do que a gente. Mas quando você vê ou lê eles dizendo, bom, esse tipo de enfermidade com 5 passes eu resolvo, e a gente se lembra que a gente passa 50, 70 e ainda não chegou no ponto que deveria ter chegado, a gente vê como a gente ainda está numa fase de retomada. Eu estou terminando a revisão do livro A Arte de Magnetizar, de Charles Lafontaine. Ele é quase cruel. Ele diz que a maioria das doenças com 5 sessões estava resolvida. Mas de vez em quando ele conta uns casos que ele teve que passar 3 meses magnetizando. Mas quando ele pegou um caso, por exemplo, que passou 3 meses magnetizando a pessoa já não falava, a pessoa não se movimentava, ela era paraplégica, a pessoa já tinha uma vida já totalmente sem sentido, outros nem falavam nem ouvia, e em 3 meses a pessoa volta tudo. Aí eram sessões ali de 2 horas, 3 horas, mas funcionava. E ele fazia questão de, na maioria das sessões, ter médicos presentes para assistir. E ele pedia, sabe qual é o médico que eu quero? Você está se tratando com quem? Com o doutor fulano.
Pois diga a ele, examine com ele um horário, porque eu quero que ele assista. Ou seja, não era brincadeira não. Aí quando a gente lê isso, a gente coça assim a cabeça, meu Deus, eu ainda estou brincando de magnetismo, porque os homens conseguiam muita coisa. E a gente ainda não consegue quase nada, apesar de que já contamos hoje com grandes vitórias, né? Ainda no livro dos médiuns, item 131. Tanto quanto do espírito errante é espírito que está no mundo espiritual. A vontade é igualmente atributo do espírito encarnado, ou seja, tanto para ele como para a gente, a vontade é um atributo. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. O nosso poder está na razão direta da força de vontade. Mas aí a gente aprendeu que a gente nem deve ter essa vontade toda, né? Ai, quem sou eu? Esse tal do quem sou eu é um negócio sério. Parece que espírita nunca foi numa SSP para tirar carteira de identidade, que é um tal de quem sou eu. Quem sou eu? Quem é você? Você não sabe quem é você? Não, mas eu digo assim, quem sou eu para curar? Pois é, você não é coisa nenhuma mesmo não. Não, peraí, também não é assim. A gente não quer ser nada, mas quando alguém diz que a gente não é nada, a gente reage na hora. Eu já contei esse caso. Diversas vezes em que eu fui confrontado com essa necessidade de vontade. Quando um amigo meu me telefonou me pedindo para ajudá-lo no atendimento a um jovem, 19 anos, atleta, não fumava, não bebia, não dormia fora de hora, um cara super bem conformado fisicamente, e de repente começou a aparecer dor. Foi para o médico, do médico foi para o hospital, do hospital já foi para UTI, e quando os pais foram lá, disseram que o negócio era terminal, e que o boy ia morrer. E aí um amigo meu lá da cidade me telefona: Jacó, eu queria que você fosse comigo para a gente aplicar lá um passe. Eu disse, mas eu não tenho como ir aí, nós moramos a 3.000 quilômetros de distância em média. Disse, não, mas você não precisa vir aqui, eu só quero só que você venha, você faça aí uma vibração, venha comigo, porque eu vou lá que eu vou curar o rapaz. Eu disse, mas você vai curar? Ele disse, claro que eu vou, Deus pediu para eu ir curar ele. Aí nesse momento eu tive essa reação que é muito comum, né? Alguém chegar para a gente e dizer, Deus disse, isso não é coisa de espírita, né? A gente fica meio, eu digo, como foi que Deus disse a você? Ele disse, só veja bem, o pai dele era meu amigo na juventude, e a gente brigou um com o outro e a gente nunca mais se falou. A gente não se fala, eu me cruzo com ele e tal, a gente não se fala. Aí o filho dele nessa situação, ele chamou um amigo nosso, aí disse, rapaz, vá lá falar com ele, para ele vir aqui, porque se ele vier aqui, meu filho fica curado. Isso não é coisa de Deus? Eu disse, ele disse, você não está acreditando não, me diga uma coisa, você acha que alguém iria chamar uma outra pessoa para vir falar comigo, para eu ir lá? Isso só pode ser Deus, porque ele nunca me procurou, por que ele vai me procurar agora? Se realmente Deus usa de muitos caminhos, ele disse, não, porque ele podia ter mandado chamar outra pessoa, mas ele mandou chamar a mim, por isso é que eu digo que foi Deus. Eu digo, pronto, agora, mas por que? Eu não estou entendendo. Ele disse, Jacó, veja bem, Deus não conhece a gente? Ele sabe que eu não entrei em nada para perder. Se eu for, é porque eu vou para tirar o menino lá do hospital, o menino vai ficar bom. Eu digo, mas rapaz, vamos supor aqui que você não conseguir, disse, olha, para não conseguir, Deus não precisa de mim. Para não conseguir, ele podia chamar qualquer pessoa. Se ele me chamou, é porque eu vou lá tirar o rapaz, e o rapaz vai ficar bom. Agora, você vai ou você não vai comigo? Ou seja, a minha vontade estava lá embaixo, que eu estava com medo. O cara, ele estava garantido demais o negócio. Ele disse, tá bom, eu vou, que hora? Não, eu estou saindo para lá agora. Daqui a 15 minutos, você se concentra, daqui a 15 minutos eu estou lá, e eu vou tirar o rapaz de lá. E eu ainda quis dizer, rapaz, eu digo, não vou ficar calado, porque ele está determinado, ele vai tirar o rapaz de lá mesmo, esse vai. Se fosse eu não ia com tanta força não. Ele disse, pois então eu vou lá, e estou contando com você. Eu digo, legal, vamos nessa.
Nessas alturas eu tenho que ir mesmo, eu não posso ficar mais nessa. Parei lá o que eu estava fazendo, comecei a fazer minhas preces. Eu nem me lembro mais, mas eu devo ter de Deus, dá-me vontade, porque o negócio é complicado. Ele não tem o que fazer, o Senhor chamou ele agora me chamou. Olha que complicação. Agora vamos, agora já estamos na dança, vamos. E ele foi, e no dia seguinte o rapaz saiu do hospital, e o rapaz, até onde eu sei, até hoje é vivo. Essa história já tem aí, no barato, uns 10 anos. Ou seja, ele disse, eu vou curá-lo e vou tirá-lo do hospital. Mas como é que você diz isso? Deus quer. Porque se ele não quisesse, ele chamava qualquer outro. Para não tirar, ele não precisava me chamar, não. Ele só me chamou porque sabe quando eu vou para valer. E isso faz falta a gente não tem essa determinação. A gente vai fazer uma cirurgia, em vez de a gente dizer, Deus me ajude para que tudo seja bom, rápido e que eu fique curado logo, a gente diz, ah Senhor, e se eu morrer? A gente já pensa na desgraça lá da frente. Homem, você quer viver? Então pense no viver. Senhor, eu sei que essa cirurgia é delicada, todo mundo passa 3 meses puxando a perna, eu não quero passar nem 2 dias, viu? O senhor veja aí, vamos fazer aqui um trato, porque não dá certo eu ficar 3 meses com a perna estirada, não. Mas a gente fica, olha que desgraça, mas todo mundo passa 3 meses, aí a gente fica lá pedindo visita, porque faz 3 meses que está com a perninha parada. Homem, se levante, converse com Deus. Senhor, olha, vamos nessa, o senhor tem tudo, não tem? Deus tem tudo, então por que ele não me dá um pouquinho dele? Só acelera aqui a cicatrização. Mas meu filho, você é diabético, tudo bem, eu vou passar uma semana sem comer açúcar, o senhor corrige aqui o negócio? Mas a gente não sabe nem conversar com Deus não, a gente fica morrendo de vergonha dele. Ô Senhor, veja aí se é possível, veja se é possível. Não, ele pode. Minha mãe batia muito nesse ponto. A gente chega na casa espírita, vai ouvir uma prece, aí a pessoa diz, que Jesus possa nos ajudar. Jesus possa não, ele pode. Agora você que está duvidando. Ah, que Deus possa me dar luz. Possa não, ele tanto dá que põe um sol desse tamanho aí na sua frente. Você não deve nem olhar para ele. Deus pode tudo, Jesus pode tudo. Quem não está podendo é você. Levante, mude a linguagem de si próprio. É a neurolinguística, né? Sem ser necessariamente aluno de, mas que a gente use a vida de uma forma mais positiva, mais produtiva, mais feliz. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Isso aqui, essa frasezinha aqui, ela é um pano de fundo cheio para as pessoas que não querem magnetismo. Tá vendo? Olha, basta apenas a imposição de mãos. Se a gente for literal, tem que ler primeiro antes. Antes diz o toque. Mas aí quem quer que a gente só faça imposição não quer que a gente toque. Aí você veja como o negócio é engraçado. Segundo, imposição de mãos não era mão parada apenas. Imposição de mãos é o que hoje nós chamamos de passes. Naquela época, em vez de falar aplicar passes, a gente dizia aplicar imposição. Imposição como? Imposição no sentido de que eu estou te impondo um fluido. Como que eu estou impondo assim, 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 assim? Eu estou te impondo fluidos. Não é impondo no sentido mão parada, é impor no sentido colocar fluido. E o toque é o toque mesmo. E no toque também é um tipo de imposição. Só que para que não houvesse dúvidas, toque é toque e imposição é todo o resto. Aí a gente está vendo, olha, lá no livro dos médiuns diz que é para a gente fazer só imposição. Não, se é para fazer só imposição, então pode fazer toque também. Ah, mas o toque não é conveniente, o toque isso, o toque aquilo, e aí a gente vai escapando. Na realidade, ser espírita é ter bons olhos, mas ter bons olhos pede fazer. Não adianta ter bons olhos e não fazer nada. A gente estuda a doutrina espírita, estuda Allan Kardec, às vezes a gente tem até bons olhos, mas agir que é bom, a gente não age. E quando a gente não age, a gente fica totalmente descompensado.
Porque é triste você saber fazer e não fazer. Enquanto você não sabe fazer, você não faz, pelo menos você não está desequilibrado. Agora, você saber e não fazer é um desequilíbrio. Em Lucas capítulo 10, versículo 37, Jesus disse como é que a gente faz. Respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia. Quando Jesus pergunta: a quem te parece que foi o próximo do outro? E aí ele disse, né? Aquele que usou de misericórdia. Disse-lhe então Jesus: vai e faze tu o mesmo. Usar de misericórdia. O magnetismo é uma das melhores maneiras que a gente tem de ser misericordioso. Mas nos impõe, tanto não pode, tanto é proibido, que a gente fica sem ter como se mover. Voltando àquilo que falávamos ainda há pouco, aplicar passe num filho em casa, não pode. Aplicar um passe numa pessoa que está na rua, não pode. Magnetizar a água não pode. Passar uma água magnetizada não pode. E se você for juntando, a gente não pode quase nada. É o espiritismo de tirar o corpo. Tira o corpo. Não tira o espírito, não, tira o corpo. Você sai do cenário. Você não pode fazer praticamente nada. Quando a gente começa a analisar friamente, não é com crítica, mas analisar frio o movimento espírita, a gente vê que hoje existe uma relação de não pode muito grande. Muito grande. Não podemos quase nada. Tem algumas casas, por exemplo, que seguem uma linha de estudos. Então segue uma apostila, ou um roteiro, e aí você lá no meio, você diz assim: olha, mas é engraçado isso que você está dizendo, eu ouvi em Allan Kardec, eu li. Não pode, a gente tem que seguir o roteiro. Mas peraí, a gente está estudando Allan Kardec. Se no roteiro eu não posso colocar Allan Kardec, então tem alguma coisa errada. Não pode esse tipo de discussão também. Então é que eu não posso discutir, não posso perguntar, não posso evocar, não pode. Evocar, literalmente, pode? Não pode. E para que está lá no livro dos médiuns? Mas aquilo era só para ele. Se era só para ele, então por que ele colocou? Não pode. E aí não pode. A gente lê a descrição, por exemplo, do Evangelho no Lar. Evangelho no Lar, a gente lê uma mensagem preparatória, depois lê uma mensagem do Evangelho, faz comentários bem suaves, depois então se faz uma prece e pede para os espíritos magnetizarem as águas. Aí quem lê a vida de Chico Xavier toma um susto, porque o evangelho que ele fazia era diferente. Em vez de ele pegar uma mensagem preparatória, ele pegava um jornal do dia e aí ia para a página de crimes. Olha que como maluco aquele. Aí estava lá: fulano matou Beltrano. Pronto, meus irmãos, hoje a gente vai orar por esta alma que desencarnou, e vamos orar por este irmão que está comprometido agora com esse débito. Nós devemos estar atentos na vida para que a gente não seja envolvido em situações desse tipo. Fazia ali um comentário em cima de um fato real e trazia o fato real agora para uma elaboração ou reelaboração de sinais vitais em essência. Mas você não pode, como é que no Evangelho no Lar você vai ler um crime? Sim, então não vamos ler um crime, não, vamos ler uma poesia. Não, mas essas poesias de hoje tudo tem sensualidade. Então nós vamos ler o que? A gente termina, não sabe mais nem o que ler. Não, então a gente faz somente uma prece. Uma prece aí já não dá mais para fazer o Evangelho. No Evangelho tem alguns pontos do Evangelho que geram as discussões interessantes. Mas não pode discutir no Evangelho. No Evangelho lá não é lugar de discutir. Então a gente vai discutir depois do Evangelho. Não, depois do Evangelho não pode discutir. E antes? Mas então a gente não vai poder conversar nunca sobre isso. No meu Evangelho no Lar,
a gente lê uma historinha, porque afinal de contas temos 3 crianças que participam, 2 de 8 anos e uma de 2 anos, então tem que ser uma historinha que eles tenham um mínimo de entendimento, porque senão não adianta de nada, você vai fazer ali um comentário e vai ficar pro ar. Depois fazemos uma prece, depois nós lemos um trecho do Evangelho e comentamos aquilo da maneira mais simplória para que eles entendam. Tanto que quando dá o dia do Evangelho, eles lembram, olha, tem o Evangelho hoje. Porque é interessante, porque se a gente for ler somente para ler e colocar lá num nível alto, não. Quando acontece, raras vezes deles não estarem, ou porque estão na escola qualquer coisa, aí a gente faz o Evangelho num outro nível, lógico. Depois a gente lê, ainda assim a gente lê 1 ou 2 perguntas do Livro dos Espíritos, e no final, quando chega para a prece final, aí eles já vão buscar a água, e ficamos todos nós com a mão sobre a água pedindo para magnetizar e doando nossos fluidos. Quando termina, eles fazem questão de tomar água, e se alguém esquecer de tomar água e a água acabar, alguém vai ter que rezar a próxima água, e não sou eu nem a mãe que dizemos isso, eles pedem. Ah não, eu não tomei água não, agora tem que rezar a minha água para eu tomar, porque é diferente. Olha, são 2 crianças de 8 anos e uma de 2 anos, eles querem a água e acham diferente, e é diferente. Então, como é que a gente vai usar de misericórdia? Tratando tudo de uma forma extremamente profunda, ou então tratando de uma maneira apenas para não entrar no mérito da questão? De vez em quando tem umas historinhas que abordam a questão de drogas. Ah, eu adoro. Imagina você pegar seu filho e falar sobre drogas aos 8 anos de idade, mostrar e comparar coisas para que eles entendam que no dia que eles se defrontarem com isso, eles já têm uma outra referência. Pode até ser que caiam, mas já tem uma referência. As questões da sensualidade e da sexualidade já conversamos, e isso é que a doutrina espírita nos predispõe, nos prepara. Mas muitas vezes o pessoal se arrepia quando ouve falar disso. E como é que vocês falam com a criança de 8 anos sobre esses assuntos? De uma maneira e de um nível que eles entendam e percebam aonde estão as coisas boas e onde estão as duvidosas. E colocamos assim, isso é duvidoso. E duvidoso porque leva muita gente à perdição. A gente evita dizer que é mal por natureza, porque de repente você prova uma droga, você diz, papai dizia que era mal, e não é mal não, é bom. Então a gente põe que é duvidoso em função do futuro. Mas pronto, aqui eu já vou parar, porque senão a gente vai entrar naquela mensagem que eu disse. Algumas pessoas pediram explicação de como é o nosso roteiro. O nosso roteiro, ele não é necessariamente, eu evitei distribuí-lo. Por quê? Porque quando eu coloco, nesse momento vai ter isso, no outro momento vai ter aquilo, e no terceiro momento vai ter aquilo outro, é natural que a gente fique na expectativa. E depois começa a sofrer decepção, porque não sai necessariamente na ordem. À medida em que nós vamos interagindo, que a gente vai sentindo onde vão os anseios, de onde vem, o que se espera, aí a gente vai começando a dar forma. Não se preocupem que a gente vai ver a teoria e vamos ver a prática. E tudo vai tentar, pelo menos da minha maneira, sair da forma mais fluida possível. Quem já participou comigo dos outros seminários sabe que nesse primeiro momento eu fico em cima de Allan Kardec o tempo todo. Até este ano passado, até 2015, eu colocava sempre a sequência do livro Reavaliando Verdades Distorcidas. Como tem muita gente aqui, muita mesmo, que participou já de outros cursos comigo, eu resolvi fazer esse outro tipo de abordagem, e colocando Allan Kardec de uma maneira no meio solta, mas de tal maneira que vai somando. Se vocês, talvez quem já tenha mais frequência em cursos, perceba como as coisas estão se encaixando. Quem está vindo pela primeira vez e que nunca analisou, talvez esteja achando assim um pouco solto, mas não se preocupem que vocês vão perceber como tudo isso está bem amarrado
E como isso vai se encaixar. Quando vocês menos esperarem, vocês vão entender, por isso que lá naquela hora ele falou aquele assunto. Onde é que está o encaixe? Veja que a gente já falou aqui de pensamento e vontade, e eu não entrei ainda na vontade objetivamente. Por quê? Porque eu só vou enaltecer a vontade quando a gente chegar na fé. Porque a fé é um outro elemento que a gente também usa de uma forma um tanto quanto confusa. A gente diz que a fé é uma fé não cega, mas a gente cega com essa fé que a gente está seguindo, que a gente termina se fechando também. Uma fé não cega é uma fé que abre e não que fecha. Todas as vezes que Deus disser, eu tenho fé de que vai ser assim, você fechou. Isso é fé cega. Na hora que você tem a vontade de fazer e se empenha, aí a fé é aberta. Então, essas situações a gente vai encaixando. Logo depois dessa mensagem, por ela ser um pouco longa, eu prefiro a gente começar com ela. Aí vocês vão perceber onde é que a teoria vai começar a entrar, e isso vai ficando bem mais fluido para a gente ter uma percepção melhor do todo. Nós vamos fazer agora um pequeno coffee break, um pequeno intervalo, e às 5 para as 10 a gente retoma.